Bom dia! É uma alegria estar com você e com a sua família nesta manhã com Deus. Seja bem-vindo para estes momentos onde vamos ler a palavra de Deus, orar juntos e também vamos receber a mensagem da palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar neste momento, vamos pedir a direção de Deus para que esta manhã nós possamos receber uma boa dádiva do Senhor em nossas vidas e que o Espírito Santo nos conduza em todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças por esse dia que o Senhor está nos dando e por esta manhã de domingo agradável, ó Pai, na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela existência da Igreja Batista do Boa Vista e de todas as famílias que a compõem, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê um dia na tua presença. Que nesta manhã, ó Pai, nós ouçamos a tua voz e tenhamos todos um coração pronto, ó Deus, a obedecer, a receber a palavra do Senhor com alegria. Fica conosco, ó Deus, falando aos nossos corações. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, nesta manhã, a mensagem da Palavra de Deus traz como tema depender de Deus, à luz do Salmo 118, o versículo 8. Nesta passagem, encontramos o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Interessante essa passagem, você não acha? É o Salmo 118, versículo 8, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. Que Deus abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida nesta manhã. Só esclarecendo, queridos, esta leitura que eu acabei de fazer é de uma versão mais coloquial da Bíblia, tá bom? É a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Às vezes costumamos usar esta versão em nossas reflexões, porque elas nos trazem mais clareza sobre o texto que nós pretendemos estudar, tá bom? Que Deus abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Muito bem, então vamos falar um pouquinho nesta manhã de domingo sobre depender de Deus. Queridos, é muito natural que à proporção que nós nos tornamos mais maduros, à proporção que nós ganhamos mais idade, nós sejamos impelidos praticamente, não é, a buscar a nossa independência. É quando às vezes nós partimos para uma nova vida, né? Construímos a nossa própria família, ao nos casarmos, né? Talvez tenhamos nossos filhos, talvez moremos num outro lugar, numa outra casa, muitas vezes longe da presença dos nossos genitores, do nosso pai e da nossa mãe. Bem, na contramão desta realidade que é humana, que é natural, que é normal que aconteça, há justamente o contrário quando o assunto é a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia nos ensina que na justa medida em que nós ficamos independentes dos nossos pais naturais, aqui nós devemos nos aproximar mais do nosso Pai Celestial, que é Deus. É interessante, não é? Se nas questões naturais da vida, como por exemplo, um rapaz, uma moça, desenvolver, crescer, ganhar mais idade, ficar independente, né? Lutar por seus sonhos, e aí, vindo naturalmente a constituir a sua própria família, afasta-se um pouco da casa dos pais, da vida dos pais, não é? Continua sendo filho, amoroso e tudo, mas tem a sua própria vida, trilha o seu próprio caminho. Na vida espiritual, o bom é que não aconteça isso. Na vida espiritual é o contrário. Nós devemos cada vez mais nos aproximarmos de Deus à medida que vamos amadurecendo a nossa fé. Neste sentido, então, é que nós passamos a entender a questão da dependência de Deus de que a Bíblia fala.
de uma forma tão clara, de uma forma tão cristalina, mas que ainda não é bem compreendido, não é? Bom, por exemplo, nós podemos dizer que depender de Deus é uma característica que marca a fé verdadeira. Você já parou para pensar nisso? Nesta manhã eu gostaria de convidá-lo a essa reflexão. Então, quanto mais sincera, verdadeira for a nossa fé, mais haverá essa característica latente em mim e em você, a de depender de Deus para todas as coisas. Uma das principais características de um cristão é, sem dúvida, então nós vamos dizer, a total dependência de Deus que ele deve ter. Eu oro, eu desejo, eu espero que isso não soe estranho aos seus ouvidos neste momento, porque eu quero crer na autenticidade da sua fé. Como eu também tenho expectativas de que a minha fé seja autêntica. Mas a minha fé e a sua fé serão verdadeiras se a característica mais latente delas, mais evidente, for a nossa total dependência de Deus. Então, é muito interessante porque nessa relação, a independência, ela não está conosco, a independência, ela está com o Senhor. E nós devemos buscar, então, o quê? O contrário. Nós devemos buscar não independência de Deus, mas eu devo buscar e você deve buscar cada vez mais dependência dele, né? Mas para isso acontecer, então, não basta apenas que nós compreendamos, não basta apenas que nós entendamos essas coisas teoricamente. Faz-se necessário uma mudança dentro de mim, uma mudança dentro de você, para que essa característica da dependência de Deus seja algo palpável, visível na minha fé, ancorando a minha fé e ancorando a sua fé. Sabe o que acontece, queridos? Nós estamos vivendo um tempo de constantes transformações tecnológicas. A ciência, você sabe, tem mostrado avanços extraordinários. Nós aprendemos coisas novas todo dia, né? E isso, na maioria das vezes, leva o homem a começar a se achar autossuficiente. O ser humano começa a pensar que ele é capaz de lidar sozinho com todas as questões da sua existência. Ele é capaz de resolver por si mesmo todos os seus dilemas, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Ele acha que pode superar sozinho, né? Pode tocar a sua vida, né? Capaz de resolver todas as questões, por mais difíceis que elas lhe apareçam. Mas, queridos, isso é um ledo engano. Não é assim que nos ensina a palavra de Deus, porque o ser humano se esquece de que toda a capacitação, todo dom natural lhe foi concedido por quem? Exatamente por Deus, o Pai. É lógico, irmãos, é claro, não é facilmente compreensível que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte e você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos nos esforçar para estudar, para trabalhar, para procurar o aperfeiçoamento das coisas, para conquistar o que nós precisamos conquistar. Mas nada disso seria possível sem que o Senhor tivesse nos escolhido, sem que Ele tivesse nos dado condições naturais necessárias para nós tocarmos os nossos sonhos e os nossos projetos, não é verdade? Então, nesta manhã, eu estou compartilhando com você lições bíblicas a respeito, verdades espirituais, a respeito da dependência de Deus. Estou frisando neste momento que a dependência de Deus, o aprender a depender de Deus e viver isso no dia a dia é uma boa característica, é uma característica saudável de uma fé verdadeira. Desse modo, nós vamos encontrar inúmeros exemplos de homens e mulheres na Bíblia que trabalharam, que lutaram para que pudessem ter no seu coração, dentro de si, uma fé verdadeira. Então, citar todos esses exemplos seria-nos praticamente impossível nesta manhã. Mas eu gostaria de falar de uma pessoa com você. Sim, uma personagem bíblica. Eu gostaria de que você tivesse a oportunidade de lembrar-se desta pessoa nesta manhã. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de Gideão.
Gideão foi um bom exemplo para a minha vida e para a sua vida, quando a questão é a fé verdadeira, a dependência de Deus como marco de uma fé verdadeira. Gideão foi um homem comum, como eu, como você, uma pessoa comum como nós, que trabalhava na terra, que não tinha nenhum conhecimento na arte de guerrear. Ele, entretanto, apesar da sua simplicidade e de ser praticamente um homem tosco do campo, veja bem, Deus escolheu Gideão para liderar os filhos de Israel numa peleja muito grande, numa peleja gigantesca contra os midianitas. Uma batalha, e tanto, com a finalidade de libertá-los de um jugo escravocrata que já durava 7 anos. Então, vejam bem, os midianitas não eram inimigos desprezíveis, muito pelo contrário. Os midianitas eram um povo muito forte em termos de guerra. E Deus escolheu um homem simples, um homem do campo, para liderar Israel na luta contra os midianitas. Deus o escolheu para isso, não é interessante? Não é? E o próprio Gideão, como já era de se esperar, ele achou aquilo improvável, porque ele se achou completamente sem condições de levar a bom termo a tarefa que Deus estava lhe dando. Sim, Gideão olhou para si mesmo, ele foi honesto, olhou para a sua própria condição e ele disse: olha, eu acho que eu não consigo, talvez devesse ter um guerreiro, alguém mais preparado para a guerra, não a mim, um agricultor, um homem do campo, não é? É claro, ele ficou com medo sim, a princípio, mas depois de convencido, então, ele partiu para a frente da batalha e Deus, irmãos, fez muitas coisas grandiosas acontecer por meio de Gideão. Mas a primeira coisa, a principal mudança que Deus fez foi com ele mesmo. Deus mudou a vida dele, levando da condição de um simples lavrador a comandante das tropas de Israel. Uma mudança e tanto, não acha? Uma transformação e tanto, né? E detalhe, conseguiu cumprir todo o propósito para o qual tinha sido escolhido. Gideão conseguiu. Por que ele fez isso? Qual foi o segredo de Gideão? Bem, porque ele se colocou na plena dependência de Deus. Meus irmãos, por mais que tenha sido difícil para Gideão, por mais que seja difícil para mim, por mais que seja difícil para nós, por mais que seja até impossível para alguns de nós, é preciso fazer isso. Não tem outro segredo. O segredo é este. O caminho é este, a solução é esta: ficar na plena dependência de Deus. Veja bem, Gideão pôde ficar na plena dependência de Deus porque ele tomou no seu coração essa decisão. Ao se reconhecer pequeno, despreparado para aquela função, ele resolveu obedecer e disse: sim, Senhor, então eu vou obedecer, mas eu me coloco nas mãos do Senhor para me capacitar. E assim então, Deus fez dele, veja bem, mero lavrador, Deus fez dele um general de guerra, né? Comandante das tropas de Israel. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos olhando para dentro de nós mesmos e percebemos algumas coisas sobre as quais vale a pena que reflitamos nesta manhã. Por exemplo, nós vivemos pedindo as coisas a Deus em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? É assim comigo, é assim com você. Nós pedimos para a área espiritual, área financeira, área sentimental, área da saúde, não é? E por aí vai. Porém, o que nós precisamos entender, eu preciso e você também, e isso de uma vez por todas, é que Deus deseja que a sua vontade é que seja feita na minha vida. Deus deseja que a vontade dele é que seja feita na sua vida. Deus, meus irmãos, jamais, eu tenho convicção disso, Deus jamais nos dará aquilo que não seja bom para nós e que não esteja dentro de um propósito maior dele para as nossas vidas. Então, com Gideão nós aprendemos uma coisa muito importante. Talvez o alvo mais distante, o alvo maior de Gideão fosse cuidar bem da terra e fazer uma boa colheita. Talvez ele sequer imaginasse onde Deus queria colocá-lo, como Deus gostaria de usá-lo. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Sim,
Deus não tinha planos para ele ali arando a terra. Deus não tinha planos para ele plantando, colhendo. Não ali daquele modo. Mas Deus desejou, Deus planejou, Deus o escolheu e Deus o colocou capacitando na liderança de todo um exército. E como general de guerra, ele conduziu na dependência de Deus o povo de Israel na luta contra o poderoso exército midianita, que subjugava Israel já fazia quase uma década, 7 anos, um bom tempo já de escravidão. Mas Israel foi liberto da escravidão dos midianitas pela mão de Gideão, um homem do campo, um homem simples, mas que Deus chamou para ser general, simples assim. Não é maravilhoso o Evangelho? Então, que tipo de lição espiritual eu tiro para a minha vida nesta manhã e você tira para a sua vida quando nós nos propusemos a refletir sobre depender de Deus, dependência de Deus? Primeiramente, deixando bem claro uma coisa: a finalidade principal dessa submissão, dessa dependência de Deus, não é que Deus nos anule. A finalidade principal de você estar submisso a Deus, na dependência de Deus para todas as coisas da sua vida, não é que Deus te anule, não é que Deus anule a sua personalidade, não é que Deus te humilhe, não, é absoluto. Pelo contrário, não é nos tornar pessoas sem personalidade de forma alguma. Se fosse assim, o livre-arbítrio com o qual Deus nos criou não teria o menor sentido, meus irmãos. Então isso precisa ficar bem claro na minha mente e na sua mente quando nós pensamos sobre isso, quando nós estamos dispostos a refletir sobre a dependência de Deus. Mas o que Deus quer de mim? O que Ele quer de você nesta manhã? Deus quer que nós reconheçamos a sua plena paternidade. Guarde isso na sua mente como fruto desta mensagem nesta manhã. Guarde isso no seu coração. O objetivo de Deus, quando Ele se move na minha vida, quando Ele se move soberanamente na sua vida, o objetivo de Deus é que nós reconheçamos a sua paternidade. Ele quer que nós provemos da sua bondade paternal. Ele quer estreitar o relacionamento entre Ele e nós. Sim, Ele quer se tornar cada vez mais forte. Ele quer tornar cada vez mais vívido o laço que nos une a Ele, o laço entre Criador e criatura. Este é o propósito de Deus, meus irmãos, quando Ele quer que nós nos submetamos a Ele. Não é nos humilhar, não é nos rebaixar, não é fazer de nós robôs, muito pelo contrário. O que o Senhor quer é estreitar ainda mais numa relação plena de paternidade e filiação. Ele, o Criador, e nós, criaturas dele, tornados seus filhos. Ele quer estreitar isso, tornar isso mais próximo, mais íntimo. Sabemos, entretanto, meus irmãos, eu quero dizer-lhes no final desta mensagem que no corre-corre desses dias de hoje, desses dias tão apressados que nós vivemos hoje, muitas vezes nós fazemos determinadas coisas, tomamos determinadas decisões sem consultar a Deus. Esquecemos de fazer isso, involuntariamente mesmo, esquecido mesmo, a gente esquece de fazer isso. Muitas vezes em função da correria, do dia a dia, da pressa, Sem perceber, nós não fazemos nada por maldade, muitas vezes, de propósito, Mas nós fazemos. Então, veja bem, olha, nós precisamos dedicar um tempo diariamente para estarmos na presença do Senhor. Do contrário, nós vamos esquecer sempre de nos submetermos a Ele. Nós vamos nos esquecer sempre de colocar diante dele todas as situações da nossa vida. Quando nós aprendermos a dedicar mais tempo a Deus, nós vamos também aprender sobre prioridade com Deus. Sim, porque a prioridade da minha vida deve ser Ele. A prioridade da sua vida deve ser Ele. Meus queridos, com Deus nós somos fortes. Com Deus nós somos vencedores. Com Deus nós podemos alcançar qualquer coisa. Porque Ele é Deus poderoso, Ele está acima de tudo que existe. Ele criou todas as coisas. Então, é preciso que nós sejamos convencidos pela palavra de Deus, nesta manhã e em cada momento de nossas vidas, que a prioridade da nossa vida deve ser dele. A prioridade é de Deus. Então, finalizando, para muitas pessoas que aprendem a respeito da dependência de Deus,
que ouvem falar disso, ser dependente do Senhor parece que está diretamente ligado a um sinal de fraqueza ou falta de capacidade. É como se nós pensássemos assim, olha, eu depender de Deus para resolver as coisas da minha vida faz de mim um fraco. É como se nós pensássemos nisso. E às vezes nem pensamos assim explicitamente, abertamente, mas implicitamente sim, mas lá no íntimo nós acabamos pensando isso, que é nós mesmos é que temos que resolver todas as coisas. Agora, o que nós precisamos então fazer é entender e entender de maneira muito clara nesta manhã que a questão não é esta. Muito pelo contrário, meus irmãos. Ser dependente do Senhor é a única forma de conseguirmos viver bem neste mundo. Sim, é tudo que posso depreender da palavra de Deus nesta manhã, de forma bem sucinta, a respeito desse tema. Ser dependente do Senhor não é sinal de fraqueza da minha parte, não é sinal de fraqueza da sua parte, mas muito pelo contrário. É sinal de que nós aprendemos a viver bem neste mundo. Com certeza, então, vale a pena que eu reflita sobre isso nesta manhã. Vale a pena que você reflita sobre isso nesta manhã. Que Deus te abençoe e que você possa aplicar esta palavra e este ensinamento à sua vida. É o que eu estou fazendo neste momento. Então vamos orar juntos, vamos falar com Deus, vamos colocar todas essas coisas na presença do Senhor. Na verdade, um grande desafio para mim e para você. Mas vamos orar, vamos dizer para o Senhor nosso Deus nesta manhã que nós compreendemos a sua palavra e cremos no seu poder e na sua eficácia para as nossas vidas. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, eu te dou graças neste momento pela tua palavra, Senhor, que tem poder para transformar, ó Deus, a nossa vida, nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor que abençoe esta pessoa que está recebendo esta mensagem nesta manhã. Abençoe esta família que está recebendo esta reflexão bíblica, para que, ó Deus, assim como o Senhor tem falado ao meu coração, este coração também se incline, ó Deus, a andar na dependência do Senhor. Rogo-te, ó Deus, que estenda as tuas mãos, abençoando, pois, ó Deus, cada lar de nossa igreja e cada família que nos assiste nesta manhã, para que nós aprendamos o segredo de viver bem neste mundo, Senhor Deus, que é viver na dependência do Senhor. Eu te louvo e te bendigo, porque se descortinou de forma maravilhosa diante de nós nesta manhã a tua palavra, exalando essa verdade espiritual para as nossas vidas. É em nome de Jesus Cristo que faço essa oração, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus por isso, que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, tá bom? E que eu e você aprendamos a cada dia a crescer na dependência de Deus. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã, Deus abençoe a sua vida. Eu desejo a todos uma excelente tarde, um ótimo domingo na presença do Senhor. Fiquemos em paz, que Deus nos abençoe.